Olá, amigos! Aqui quem fala é o irmão em Cristo, Rosimar Pereira, do canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez, estamos com um vídeo aqui muito importante e bastante esclarecedor sobre a questão dos Herodes, né? Quantos foram os Herodes mencionados na Bíblia? Quem foram esses personagens, né? Então, esse vídeo ele vai ter o intuito de tirar todas as suas dúvidas sobre a questão dos Herodes, que nós vemos tanto nos evangelhos, né, bem como também no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Então, a dinastia herodiana, ela se dá quando Herodes o Grande, ele começa a reinar ali no território palestino, né? Então, Herodes o Grande, ele era filho de Antípater, certo? Um romano. E Cipros era uma árabe, que era sua esposa, da qual eram os pais de Herodes o Grande, né? Então, Antípater, ou Antipater, ele foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César em 47 a.C., ok? Então, Herodes se tornou governador da Galiléia quando tinha apenas 25 anos. Ele foi nomeado rei da Judéia no ano 37 a.C., né? Ele também é conhecido como um grande construtor. Foi ele quem reconstruiu o templo judeu, que depois ficou conhecido como Templo de Herodes, certo? Isso você pode ver no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. Ele morre no ano 4 a.C. Esse cara, esse grande personagem bíblico e muito malvado, ele é mencionado em Mateus 2, né? No capítulo 1 a 19, e em Lucas 1:5. É aquele cara lá, aquele rei que ficou inconformado aí com a visita dos magos e mandou matar as criancinhas ali de 1 a 2 anos. Então, esse Herodes, quando ele manda matar Jesus, Jesus tinha aproximadamente de 1 a 2 anos. Ele morre no ano 4 a.C., certo? Então, o que foi que aconteceu com o seu reino? O seu reino ele foi dividido com seus filhos. Esse cara, Herodes o Grande, ele, como eu falei antes, foi um grande construtor, né? Ele também construiu a Fortaleza Antônia, né? E outras obras dentro de Jerusalém, como a cidade de Cesareia Marítima, né? Entre outros grandes monumentos. Então, ele reinou aí por média de 32 a 33 anos no território palestino, e após a sua morte, ele dividiu o seu reino, né? Então, seu filho Herodes Antipas, certo? Antipas aí é a redução de Antípater, que era o avô dele, né? De Antipas, o pai de Herodes o Grande. Esse cara é bastante mencionado na Bíblia e foi aquele que mandou matar João Batista, né? Então, Herodes Antipas reinou sobre toda a Galiléia e Pérea do ano 4, né? Que foi a morte do seu pai, Herodes o Grande, até o ano 39. Isso você pode encontrar em Lucas, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Então, como eu falei antes, ele mandou matar João Batista, né? Podemos ver isso também em Mateus 14, 1, certo? Outro filho de Herodes o Grande era Arquelau, né? E aí nós temos outro Herodes. Ele foi nomeado governador da Judéia e de Samaria. Isso nós podemos ver em Mateus 12, 22. Ele é chamado também de Filipe, certo? E em Mateus 14, 3 tem essa informação, certo? Filipe, esse Herodes aí, foi sucedido por Herodes Agripa I. Aí, esse cara aqui já é neto de Herodes o Grande. Nós vemos essa informação em Mateus 12. Foi ele, Agripa I, quem mandou decapitar o apóstolo Tiago, né, irmão de João, ao fio da espada, né, por questões políticas e religiosas, no ano 37 depois de Cristo, certo? Então, Herodes Agripa II é o seu sucessor, certo? Ela é mencionado também aí num dos julgamentos do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí a questão de alguns Herodes que mencionamos na Bíblia. Porém, tem uma curiosidade muito importante em Mateus 14, 3, quando nos diz o seguinte:
Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, certo? Então, o Herodes Antipas, ele teve um caso aí extraconjugal aí com sua sobrinha, né? Então, essa mulher infame, Herodias, ela era tanto sobrinha quanto esposa de Felipe e Herodes. Ela era filho de outro filho de Herodes o Grande, conhecido como Aristóbulo. Aristóbulo era pai de Herodias e de Herodes Agripa I. Esse cara não é mencionado na Bíblia, apenas no livro de História dos Hebreus de Flávio José, certo? Então ela era filha de Aristóbulo e filho de Herodes o Grande, né? Ela se casou primeiro com Felipe, seu tio, de quem teve Salomé. Depois se separou dele para se relacionar publicamente com seu cunhado, que havia se casado anteriormente com a filha de Aretas. Então, queridos, a Bíblia menciona aí Herodes o Grande, Herodes Antipas, que era seu filho, o Arquelau, que era também conhecido como Felipe, porque tinha um Felipe também que Jesus chamou de raposa, né? Aí vem o Herodes Agripa, que nós vemos já na história de Atos dos Apóstolos, Agripa I, que manda matar Tiago, e também Herodes Agripa II, que não deixou descendentes, acabando aí com a dinastia herodianas. Certo? Então, no mínimo, nós temos Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Felipe I, certo? Que também é chamado de Arquelau, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Valeu!